E vamos à Bíblia. Vamos abri-la na Epístola de Judas, versículo 3. E vamos dar continuidade ao tema A Guerra pela Verdade. Vamos falar do falso evangelho. Vamos falar nessa noite da lei e da graça. Todos acharam? Todos encontraram? Então eu vou ler o texto de Judas, versículo 3. Ele diz: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nessa noite. Às vezes canto para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Com sutileza tocas no meu coração e grande paz passo a sentir. Sinto emoção, ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. E este é aquele momento em que nós queremos que o Senhor nos ensine aquilo que nós precisamos para que possamos viver uma vida sobremodo excelente, para que possamos cultuar o Senhor de uma maneira excelente, para que possamos servir ao Senhor de uma maneira excelente. Então fala à tua igreja, fala ao teu povo, fala ao nosso espírito, Senhor. Ensina-nos a tua palavra, faça-nos compreender a tua verdade, dê-nos o entendimento perfeito, alimenta o nosso espírito com a palavra predestinada de sabedoria que o Senhor revelou a Paulo. Capacita-nos, Senhor, para que possamos te servir da maneira que o Senhor quer ser servido, para que possamos viver a nossa vida como sal da terra, como luz do mundo, para que não sejamos pessoas hipócritas, como os fariseus da tua época e como os fariseus de hoje, para que nós possamos ser modelo, ser padrão para esta terra. Usa-me como teu pastor, como teu servo, dá-me a inspiração, meu Jesus, para que eu possa explanar a tua palavra, mas explanar a tua palavra com verdade para o teu povo. Eu te peço em nome do Senhor, em nome de Jesus, e que todos que creem digam amém, amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, nós temos falado ao longo desses cultos da necessidade imperiosa da igreja entrar nessa guerra pela verdade, da igreja combater as heresias, combater os ensinos de demônios, combater o falso evangelho. Há uma convocação de Deus para a igreja nessas palavras aqui de Judas. Agora, quando a igreja não combate o falso evangelho, quando ela não combate as falsas igrejas, quando ela não tem a coragem de combater os falsos pastores, a igreja está prevaricando. O que é prevaricar?
é faltar ao dever. E quando a igreja falta com o seu dever diante de Deus, ela abre um caminho muito largo, mas muito largo mesmo, para que muita gente ímpia, muita gente incrédula, seja atraída para o ambiente religioso, gente que vai se dizer de Deus, mas que não é de Deus, gente que vai se dizer convertida, mas que não é convertida, gente que vai se dizer cristã, mas que não é cristã. Isso está acontecendo nesse exato momento agora em muitas denominações, movimentos religiosos que estão aí com seus templos lotados, abarrotados de multidões, mas multidões que se dizem cristãs, mas que não são cristãs, que se dizem de Deus, mas que não são de Deus. Pode até ter pessoas no meio dessas multidões que amanhã vão provar que são de Deus, quando Deus a chamá-las, quando o Senhor lhes der vida outra vez, mas que hoje não provam ser de Deus, porque para a pessoa ser um cristão de verdade, é imperioso que ela venha a conhecer a verdade. Jesus disse isso, quer ver? Abra, por favor, a tua Bíblia, no livro de João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Pronto? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja, olha, meu irmão, presta atenção nisso aqui. Só quem liberta o homem da escravidão é o conhecimento da verdade. Agora, que escravidão é essa aqui? A escravidão do pecado, a escravidão de uma vida de erros, de uma vida de desobediência, de uma vida contrária a Deus. Vamos ver isso aqui. Versículo 33. Vamos ler do 33 agora. Aí os judeus responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Aí Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Então veja, aqui Jesus está mostrando a diferença, né? Que é a diferença entre a liberdade e a escravidão espiritual é uma questão de você ser filho ou de você ser escravo. Essa é a diferença que ele está mostrando aqui. O escravo pode viver dentro da casa, mas ele não faz parte daquela família. Ele é um escravo, ele não tem nenhuma garantia a respeito do seu futuro, ele não tem direito a nenhuma herança daquela família. Então a pessoa que não é de Deus, a pessoa que é escrava do pecado, a pessoa que nunca vai se libertar do pecado, e quem nunca se liberta do pecado, quem são? Os filhos do diabo. Ele pode permanecer na casa, pode vir à igreja, pode participar de templo, pode ouvir pregações, mas ele não é filho. Ele não tem nenhuma garantia do futuro, nós temos. Ele não tem nenhum direito sobre a herança da família de Deus, nós temos o direito. Então esses judeus aqui não deram a mínima para o conhecimento da verdade, mas eles alegavam que eles eram de Deus, dizendo: pera lá, nós somos descendência de Abraão, por isso nós somos de Deus. Só que tem uma coisa importante aqui. Deixa eu ir lá para Gálatas, porque através do apóstolo Paulo, Gálatas 3, através de Paulo, Jesus mostrou que há uma diferença entre a descendência de Abraão, a descendência física, e filhos de Abraão, que é a descendência espiritual, né? Então, Gálatas capítulo 3, versículos 6 e 7. Olha o que ele disse aqui. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Quer dizer, não é uma descendência física, como os judeus imaginavam. É uma descendência espiritual. Para ficar mais claro, venha comigo em Romanos capítulo 9. Romanos 9, versículos 6 e 7. Olha só, Paulo diz assim:
E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelita. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Em Isaac será chamada a tua descendência. Nem todos de Israel são de fato o quê? Israelitas. É como se ele dissesse hoje, nem todos os crentes são de fato filhos de Deus. Nem todo evangélico é filho de Deus, mais ou menos a mesma coisa. Aí ele diz, os da fé, está aqui, ó, é que são filhos de Deus. Os que vivem por fé na palavra, os que vivem por fé nas promessas. Então, é uma descendência espiritual. É uma descendência espiritual. Agora veja, irmãos, as escrituras sagradas, elas descrevem de uma maneira muito clara todos os cristãos verdadeiros, todos os cristãos legítimos, como aqueles que conhecem a verdade e foram libertos pela verdade. Esse é o cristão verdadeiro. Portanto, se uma pessoa diz que o conhecimento da verdade não é uma coisa realmente importante, como muitos dizem, né? Não, o importante é que eu creio em Jesus. Não conheço nada de Bíblia, não conheço nada de graça, não conheço nada de soberania de Deus, não conheço nada do que Jesus fez na cruz do Calvário, eu nem sabia que ele amarrou o diabo, que ele colocou os demônios em algemas eternas, que ele expulsou o príncipe desse mundo. Eu não sei nada sobre o nome ser escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo, mas o importante é que eu creio em Jesus. Olha, irmãos, uma pessoa que fala assim, ela pode ser tudo nesse mundo, tudo, só não é um cristão, só não é um filho de Deus, porque a condição para ser um verdadeiro cristão é ter conhecimento da verdade e ter sido liberto através dessa verdade. Diga graças a Deus. Então veja, eu disse aqui no culto passado que é impossível haver dois evangelhos, um baseado na graça e outro baseado na lei. É impossível, não tem como. Por quê? Porque a lei findou, a lei foi revogada, a lei fazia parte da velha aliança, a lei era para os judeus. Então não pode haver um evangelho baseado na lei. Nós agora estamos vivendo uma nova aliança feita por Deus, para judeus e gentios, eleitos e predestinados por Deus, para a salvação. Segure aí, venha em Hebreus, capítulo 8. Hebreus capítulo 8, versículo 13. Vamos ver Paulo falando sobre isso. Diz assim, versículo 13. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Agora preste atenção numa coisa interessante aqui. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa epístola, a nação de Israel, nesse momento aqui, ela ainda estava sendo governada pela velha aliança, ela ainda estava sendo governada pela lei, o templo continuava de pé, os sacerdotes judeus continuavam fazendo sacrifícios, todos os sacrifícios que a lei determinava, eles faziam. O povo se batizava nas águas, os judeus praticavam o jejum. Então, para os judeus religiosos, alguém abandonar a religião deles, alguém abandonar a religião judaica, que na visão deles era uma religião sólida, era uma religião verdadeira, era uma religião correta. Então, abandonar isso e ir para uma religião que proclamava uma fé que aparentemente era uma coisa inatingível, isso é loucura. Isso é uma coisa de louco, eles consideravam uma loucura. Agora, irmãos, o que os judeus incrédulos não percebiam, e não perceberam isso em momento nenhum, era que essa religião, que eles consideravam sólidas, que eles consideravam uma religião perfeita, uma religião correta, havia se tornado completamente obsoleta e estava prestes a desaparecer. Como realmente aconteceu a partir do ano 70 depois de Cristo. Roma invadiu Israel, os romanos
destruíram completamente a cidade de Jerusalém, destruíram o templo, que para eles era uma coisa magnífica, extraordinária, e desde aquele dia até hoje, os judeus, irmãos, não têm mais templo, nem tampouco o sacerdócio para lhe servir, como acontecia antes. Acabou. Hoje não tem mais templo, tem só a sinagoga. Aquele templo onde se fazia os sacrifícios, aquele templo onde o sumo sacerdote entrava, e havia o santo dos santos, e só o sacerdote podia ir aos santos dos santos, acabou. Não tem mais, findou. Então veja, a lei, ela era para os judeus, ela foi dada a Moisés, mas ela foi depois revogada por Deus. Hoje nós estamos vivendo uma nova aliança, e nesta nova aliança, a palavra que tem que ser crida, a palavra que tem que ser obedecida, é o evangelho da graça de Deus que foi revelado a Paulo. Assim como a lei foi dada a Moisés, o evangelho da graça foi dado a Paulo, para que Paulo transmitisse à igreja. Amém? Vamos ver isso aqui na Bíblia. Vamos lá em Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, versículo 15. Atos capítulo 9, versículo 15. Você conhece a história, né? Paulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Ele caiu do cavalo, ele ficou cego. O Senhor mandou ele ir para Damasco, ele estava lá. Aí o Senhor chama um discípulo chamado Ananias, manda ele ir orar, impor as mãos sobre Saulo. Ele não queria ir, ele disse, poxa, como é que pode? Eu vou orar por um homem mau, um homem perverso como esse, um homem que persegue a igreja, um homem que já matou cristão, um homem que veio para cá para arrebentar com a gente. Aí no versículo 15, o Senhor Jesus lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome, a minha palavra, né, perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Este é para mim um instrumento escolhido. É ele que vai levar a minha verdade, é ele o meu escolhido para isso. Mas tem mais. Lá no capítulo 26 de Atos, versículo 13 em diante. Capítulo 26, versículo 13 em diante. Paulo está falando com o rei Agripa. Então ele diz, ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Quer dizer que Jesus apareceu várias vezes para Saulo. E nessas várias aparições é que ele ia transmitindo para Paulo o evangelho, e Paulo ia transmitindo à igreja através das suas epístolas. Diga graças a Deus. Versículo 17. Livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam ele remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Agora volte um pouco atrás no capítulo 20. Capítulo 20, versículo 24. Paulo diz aos pastores de Éfeso, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar da lei de Moisés. Não. Para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então,
Só existe um evangelho para a igreja. Esse evangelho único, que é o da graça de Deus, foi revelado a Paulo. E só esse evangelho que o Senhor Jesus Cristo ressuscitado revelou a Paulo tem o poder de abrir os olhos das pessoas e convertê-las das trevas para a luz. Só o evangelho da graça faz isso. Está aqui o Senhor dizendo isso a Paulo. Você vai para os gentios, você vai abrir os olhos dessa gente, viu? Você vai convertê-lo das trevas para a luz. Como? Será que Paulo era algum oftalmologista que ia abrir os olhos das pessoas assim, abre? Não, através da pregação do evangelho da graça de Deus. Ele mesmo, Paulo, era um exemplo disso aqui. Um homem cego espiritualmente, um homem mergulhado nas trevas do farisaísmo, um fanático religioso. Para este homem aqui, a verdade que Jesus proclamava, os ensinamentos que ele ouvia do Senhor Jesus Cristo, era simplesmente uma loucura. Ele não cria em nada. Por isso ele se tornou o maior perseguidor da igreja. Veja como era a vida desse homem. Ora, foi exatamente o evangelho da graça de Deus que o converteu das trevas para a luz. Amém? Quantos de nós aqui estávamos mergulhados em trevas e hoje estamos na luz de Deus, na verdade de Deus? O que nos tirou das trevas? Foi um conselho de alguém? Não. Foi o quê? O ouvir o evangelho da graça de Deus. Você acha que se eu não tivesse ouvido o evangelho da graça de Deus, eu teria parado de pregar o falso evangelho, eu teria parado de ensinar as pessoas a fazerem corrente, a participar de fogueira santa, a lambuzar com óleo, a crer em sal grosso, a colocar copo de água na frente do rádio? Você acha que eu teria parado de ensinar que o homem tem livre-arbítrio, que o demônio está fazendo, que o demônio está acontecendo? Isso é uma verdadeira treva. O que me libertou dessas trevas para a luz da verdade de Deus? O ouvir a verdade, o conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade? A verdade? Tremendo isso aqui, ó. Esse homem aqui, ele tinha tanta consciência daquilo que estava acontecendo na vida espiritual dele. Esse homem, Saulo de Tarso, ficou tão consciente de que ele era o escolhido de Deus para receber a revelação do evangelho para a igreja, que quando ele escreve a sua epístola à igreja da Galácia, sabe o que é que ele diz? Vai saber agora. Vamos lá em Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12. É preciso, ter consciência disso. Graças a Deus, irmãos. Olha, eu tenho consciência do que aconteceu e do que continua acontecendo na minha vida espiritual. Eu tenho consciência que eu sou um escolhido de Deus para proclamar o mesmo evangelho que Paulo proclamou. Por isso que eu digo, olha, eu prego o verdadeiro evangelho. O evangelho que eu prego não foi aprendido numa faculdade de teologia, não foi ensinado por um pastor. O que eu sei, que é o que Jesus revelou a Paulo, eu só sei porque o Espírito de Deus me ensinou. O Espírito de Deus me deu discernimento. Porque quantas vezes eu li essa Bíblia, essas epístolas de Paulo, e eu dizia, coisa chata de ler, não entendo nada. É mais fácil ler dos milagres de Jesus Cristo. Mas vamos lá. Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12. Ele diz: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Faço-vos, porém, saber, que pena, 2000 anos depois, a igreja não sabe disso aqui, a igreja não tem conhecimento disso aqui. A igreja insiste em colocar na mente das pessoas que existem 4 evangelhos.
E tem gente, tem pastor, que tem a cara de pau dizer, isso é coisa de Paulo. Não, isso é coisa da cabeça de Paulo. Eu prefiro ficar com os evangelhos. Olha que cara de pau. Né? Então tudo isso aqui prova que nós só temos um evangelho. Agora, por absoluta falta de discernimento, por absoluta falta da revelação da verdade, por causa do total desprezo que a igreja contemporânea, a igreja moderna, tem tido pela verdade de Deus, ela desconhece tudo isso aqui. Eu nunca vi tanto desprezo pela verdade como a igreja dos dias de hoje tem demonstrado. Despreza a verdade. Experimenta falar dessas verdades lá fora. O pessoal zomba, eles saem de perto, eles fazem cara de nojo. Ou estou falando alguma bobagem? Ou não é assim? É assim ou não é assim? É assim. Agora, abrem Efésios, capítulo 3, versículo 1 em diante. Agora ele diz assim, a igreja de Éfeso: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Antes, nós éramos prisioneiros do pecado, prisioneiros do diabo, servíamos ao pecado, servíamos ao diabo. Agora nós somos prisioneiros de Cristo Jesus, servos de Deus, servimos totalmente a Ele, é isso que Paulo está dizendo. Versículo 2: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Se é que vocês têm ouvido que há uma dispensação nova, a velha aliança acabou, findou, há uma nova, e ela foi confiada a mim. Como a velha foi confiada a Moisés, essa nova foi confiada a mim, para vocês, gentios. Diga glória a Deus. Aí no versículo 8, ele diz: a mim, o menor de todos os santos. Que humildade, hein? Isso eu sou o menor de todos. Por que ele se considerava o menor? Ele diz: puxa vida, fui perseguidor da igreja, consenti na morte de Estevão, arrebentei com muita gente, coloquei muita gente na prisão por causa de Deus, por causa da verdade, consentia na morte deles quando os matavam. Eu fazia assim, mata. Eles diziam: eu sou o menor de todos, eu sou o menos digno. Que humildade, hein? Que humildade, né? Então a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Irmãos, olha, a igreja não tem desempenhado esse papel aqui. A igreja, ela não tem tornado conhecida ao mundo a multiforme sabedoria de Deus. Mas não tem mesmo. O que é a multiforme sabedoria de Deus? Onde está isso, pastor? No evangelho da graça de Deus. Todo o desígnio de Deus. Aliás, eu posso até dizer que 90% ou mais da igreja nem conhece a multiforme sabedoria de Deus. Nem conhece. Não tem nem conhecimento. Olha, eu sou um exemplo disso, irmãos. Até 15 anos atrás, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Eu nem sabia que havia uma nova aliança. Eu nem sabia que havia um só evangelho. E olha que quem está falando para você que não sabia, é um homem que usava título de pastor, de bispo, que reunia 100 mil pessoas nos estádios. E era ovacionado, e era carregado nos ombros. E as pessoas diziam: ô homem de Deus, ô homem de Deus, ô homem cheio de unção. Então a igreja não conhece. O que a igreja tem feito é tornada conhecida a multiforme mentira de Satanás. É isso que a igreja tem proclamado. Que salvação se perde,
que o homem manda em Deus, que o homem tem livre-arbítrio, que o diabo faz isso, que o diabo faz aquilo, que o jejum move a mão de Deus, que tem que pagar o preço, que tem que fazer sacrifícios violentos. É isso que a igreja tem proclamado, ou não é? É ou não é? Isto é a multiforme mentira de Satanás. É a multiforme mentira de Satanás. Quando uma igreja diz que salvação se perde, isso é a mentira do diabo. Ele tem prazer de chamar o Senhor Jesus de mentiroso. Porque Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém os arrebatará das minhas mãos. Olha o prazer que o diabo sente em ver que a maioria do povo que se diz de Deus não crê nisso. Não acredita nas palavras de Jesus. Jesus disse: eu dei vida eterna para vocês, sem fim. Jamais vocês vão perecer. E a igreja diz: não, perece. A igreja diz: não, se não tomar cuidado, vai para o inferno. Não tomar cuidado, perde a salvação. Bom, depois, Paulo escreveu à igreja de Tessalônica. Vamos lá em 1 Tessalonicenses. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 2, versículo 3 e 4. Ok? Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Olha que coisa interessante. Paulo não disse aqui, a ponto de nos confiar a Ele, um dos evangelhos. Não. Ele disse, a ponto de nos confiar a Ele, o Evangelho. A igreja não dá a mínima para isso. A igreja proclama que são 4 evangelhos. Não dá a mínima para isso aqui. Então, a lei foi revogada, a lei teve fim, tudo que fazia parte da lei, as cerimônias, as abluções, os vários tipos de batismo, batismo pelos mortos, batismo de purificação, batismo para remissão de pecado, para arrependimento de pecado, os mandamentos de homens, todos aqueles sacrifícios violentos que a lei exigia, tudo isso foi revogado, querido. Tudo isso teve fim. Todos os 613 mandamentos da lei judaica findaram em Cristo. Terminou em Jesus, acabou a história. Então, não se pode misturar lei e graça. Olha, misturou a lei com a graça, se torna uma grande desgraça. Então é preciso que nós que somos de Deus, aprendamos a separar o que era para os judeus, o que é para nós gentios hoje. Tem que separar. Você não pode ler a Bíblia e achar que tudo é para você. Tem que saber ler a Bíblia. Não, isso aqui era para os judeus. Isso aqui não tem nada a ver comigo. Isso aqui era da lei. Isso aqui era da velha aliança para os judeus. Isso aqui é para mim, que sou gentio. Tem que saber separar isso aqui. Amém, irmãos? Então veja. Depois do advento, da vinda de Jesus, a primeira vinda, depois da sua morte e ressurreição, depois que o sangue foi derramado no Calvário, Paulo proclamou à igreja e disse, findou a lei, agora acabou a lei. Abra lá em Romanos capítulo 10, versículo 4. Romanos capítulo 10, versículo 4. Ele diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crer. O fim da lei é Cristo. A lei tinha uma finalidade, até chegar a Cristo, apontar a Cristo. Acabou. Acabou a história. Findou a lei. Então, o povo de Deus, irmão, tem que estar consciente de que existe uma nova aliança
entre Deus e o seu povo. Há uma nova aliança, que Paulo chama a dispensação da graça de Deus. O povo de Deus desconhece isso. Faça um teste. Pergunte a qualquer pessoa que se diga crente, evangélico, não importa o que seja. E diga assim para ela: você sabe o que é uma dispensação? Ela vai olhar para você para pensar que está xingando ela. Vai pensar que você está xingando a mãe dela. Você está brincando comigo, é? Não, o que é uma dispensação, você sabe? Não sabe, não sabe. Volte lá em Hebreus. Hebreus capítulo 8, versículo 13. Vamos ler outra vez. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, o que aconteceu com a velha aliança? O que aconteceu com a lei? Se tornou antiquada e envelhecida. Acabou, está aqui na Bíblia. Viu? Mas vamos ver agora o contexto, né? Vamos ver o contexto todo desse texto aqui. Vamos ler do versículo 8 em diante. Versículo 8. Aí está o contexto. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então preste atenção. Olha, tudo isso aqui que nós acabamos de ler, eu li aqui na minha Bíblia, você leu aí na tua Bíblia, tudo isso aqui faz parte de uma nova aliança. Agora, o que os falsos mestres fazem? O que eles fazem? Eles pegam tudo aquilo que Deus está dizendo que revogou, tudo aquilo que Deus está dizendo, olha, isso se tornou antiquado, isso se tornou envelhecido, e eles empurram goela abaixo do povo, mas do povo que não tem a revelação da graça de Deus. É isso que eles fazem, irmão. Empurra a goela abaixo. Está aí o povo fazendo jejum, está aí o povo fazendo vigília, está aí o povo preocupado com o batismo, acha que o batismo nas águas é que faz a pessoa nascer de novo. O pastor diz: não, quando você batiza, na hora que você mergulha nas águas, você está sepultando a velha criatura. Ô, água milagrosa, hein? Quando você levanta, você é uma nova criatura. Mentira. Mentira. Primeiro que o batismo nas águas não é mais para ser praticado. Ele era o batismo de João. Era o batismo de João Batista. Era o batismo que era praticado na lei. Nesta nova aliança, o batismo é o batismo com o Espírito Santo. É quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo que a velha criatura morre e ela se torna uma nova criatura. O povo de Deus, coitado, diz assim: olha, fulano se batizou. Ai, já é um irmão em Cristo. Acha que batizou, se tornou cristão. Ou então se aceitou Jesus. Tudo errado. Capítulo 7 de Hebreus. Hebreus capítulo 7. Versículo 18 e 19. Agora ele diz: portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança,
por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Irmãos, tudo que fazia parte da lei foi revogado. Vou repetir, todo aquele cerimonialismo da lei, os batismos, os sacrifícios mil, os jejuns, os dias de festa, os dias de lua. Você vê que tudo isso continua fazendo parte do judaísmo até o dia de hoje. Os judeus incrédulos, que não creram na palavra, que não creram nas promessas de Deus, eles continuam fazendo tudo isso hoje. Você chega lá em Israel, tem o dia do Yom Kippur. Eles têm na sinagoga o tabernáculo, viu? Fazem as festas das semanas, tudo que era da lei, eles continuam fazendo. Porque para eles, Jesus e nada é mais importante. Agora, o pior é a gente ver pessoas que se dizem cristãs fazendo exatamente a mesma coisa que esses judeus incrédulos fazem. Isso é que é terrível. Quando a Bíblia está dizendo aqui num português claro que são coisas fracas e inúteis. A lei foi revogada por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então veja, a única maneira de você viver uma vida de intimidade com Deus, uma vida espiritual como Deus quer que você viva, não é através de jejuns, não é através de vigílias, não é através de batismo nas águas, somente através da graça de Deus. Não tem outra maneira, não tem outro jeito. Então, meu irmão, Deus está dizendo aqui que a graça é uma esperança superior pela qual nós nos chegamos a Ele. Está escrito. Então, se nós temos uma esperança superior que nos leva a Deus, como é que eu posso voltar para uma coisa que é fraca e inútil? Como é que eu posso voltar para uma coisa que Deus disse nunca aperfeiçoou ninguém, não vai aperfeiçoar você? Como é que eu posso? Como é que eu posso me voltar para uma coisa que Deus revogou? Dá para você perceber o que é que essa gente está fazendo? E é contra isso que a igreja tem que lutar. Olha, o Senhor mandou eu mudar o teor da minha epístola para exortar vocês a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa fé é esse conjunto de verdades. Vocês têm que batalhar pela verdade. Vocês não podem se calar diante desses absurdos que está se fazendo. Vocês não podem baixar a cabeça. Vocês não podem serem coniventes. Essa igreja aqui não abaixa a cabeça. Essa igreja aqui não é conivente. Essa igreja aqui não tem compromisso com concílio, com convenção batista, com não sei o quê. Não, o nosso compromisso é com Deus somente. Única e exclusivamente com Deus e ponto final. Acabou a história. Ora, por que é que a maioria esmagadora dos pastores não assume isto aqui que a Bíblia mostra com tanta clareza? Por que eles não assumem? Sabe por quê? Porque a maioria dos pastores obedece a uma convenção, ou obedece a um concílio. Ele não obedece a Deus, é a convenção. Uma vez eu estava mostrando para um pastor, lá em Recife. Fiquei 4 horas com ele no gabinete pastoral. Mostrando. E ele olhava, ele balançava a cabeça e disse, puxa, não é que o irmão está com a razão? Puxa vida, o irmão está mostrando de uma maneira muito clara. Aí no final eu digo, e aí, irmão? E qual é a sua posição agora diante disto? Esse pastor, olha, tudo que o irmão mostrou é verdade. Está aqui, estou acompanhando na Bíblia. O irmão não me mostrou nada fora da Bíblia. Eu é que não conhecia essas coisas.
mas eu não posso pregar isto. Eu digo, como? Você não pode pregar isso? Não posso, pastor. Porque a convenção da minha igreja diz o contrário. Quer dizer, um homem desse serve a quem? A convenção. Ele não serve a Deus. Aí o que eles fazem? Como eles não têm a coragem de anunciar a verdade como nós anunciamos, aí eles se agarram a Mateus, Marcos, Lucas e João, começam a imitar tudo aquilo que Jesus fazia nos dias da sua carne. É isso que a igreja tem feito hoje. A igreja não faz outra coisa a não ser imitar Cristo nos dias da sua carne. Mas está errado. Deixa eu mostrar aqui para ti. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Preste atenção no que foi que Jesus mandou Paulo escrever à igreja a respeito dele, Jesus, nos dias da sua carne. Olha o que Jesus mandou Paulo dizer à igreja. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Olha, a ninguém conhecemos segundo a carne. Quer dizer, nós não temos que olhar para aquilo que Pedro, João, Tiago, nós não temos que olhar para aquilo que eles fizeram segundo a carne. Por quê? Porque eles estavam no cumprimento da lei. Eles estavam praticando coisas que eram absolutamente inerentes ao povo dele, aos judeus. Eles faziam coisas que eram inerentes às suas tradições, aos seus rudimentos. E Cristo segundo a carne, pastor? Cristo segundo a carne, ele era o quê? O nosso substituto. Cristo segundo a carne, ele estava no cumprimento da lei. Ele batizou nas águas. Para que era o batismo das águas? O batismo de João era para quê? Para remissão de pecados. Quantos pecados tinha Cristo? Nenhum. E para que ele foi se batizar? Para redimir pecado. Quando ele chega para batizar, João se assusta, né? João diz, espera lá. Eu é que preciso ser batizado por ti, pelo Espírito Santo, que é o batismo de Jesus, e tu vens a mim. O que é que Jesus disse? Deixa por enquanto. Porque nos convém cumprir toda a justiça, toda a lei. Eu estou no cumprimento da lei. Então, Jesus, segundo a carne, batizou nas águas, fez circuncisão do prepúcio. Interessante, né? Eu ouço a maioria dos crentes dizendo assim, não, mas Jesus batizou nas águas, nós temos que batizar. Os pastores ensinam isso. Jesus jejuou, nós temos que jejuar. Mas eu nunca vi ninguém chegar para mim e dizer assim, pastor, os homens, né? Dá para o irmão chamar um cirurgião para a gente fazer circuncisão do prepúcio? Eu nunca vi ninguém querer fazer circuncisão. Deveria querer. Não, eu quero porque Jesus fez. Jesus foi circuncidado. Eu quero fazer circuncisão. Chama um cirurgião aí, amigo do senhor. Manda as mulheres sair. A gente faz aqui na igreja mesmo. Ninguém faz isso. Né? Então, segundo a carne, ele levou coroa de espinho na cabeça. Levou bofetada dos soldados romanos. Foi cuspido. Então, tudo isso ele fez em nosso lugar, para que nem eu nem você precisássemos fazer hoje. Diga graças a Deus. Hoje, meus irmãos, nós vivemos por fé, não por obras da lei, não por sacrifícios, não por rudimentos judaicos. Então, quando uma pessoa se diz pregador da palavra de Deus, ensina ao povo de Deus que o povo de Deus tem que jejuar, isso é uma mentira. Nós não somos judeus. Nós não somos subproduto de um judaísmo enfermo. Quando eu ouço os pregadores de hoje dizendo que tem que fazer vigília, que tem que pagar o preço, que tem que fazer sacrifício, que tem que ralar,
Tudo isso são mentiras. Mentira, isso é mentira. Tem que pagar preço nenhum. Jesus já pagou todo o preço. Ou não pagou? Pagou. Todo o preço. Não há mais nenhuma dívida. Ele rasgou todo escrito de dívida que havia contra nós. Aleluia. Ele pagou todo o preço. Não temos que pagar mais nada. Então, irmão, a igreja foi conclamada a batalhar diligentemente pela verdade. Se você é igreja, que a igreja não é isso aqui não, isso aqui é um templo. Igreja é você, igreja sou eu, igreja somos nós somos igreja. Aqui é um templo onde a igreja se congrega. Então a igreja, eu, você, temos que batalhar pela verdade, temos que combater a mentira. Você não pode estar num determinado lugar e alguém começar a falar essas mentiras e você ficar calado. Não, porque tem que jejuar. Opa, pera lá. Não tem que jejuar não, senhor. Isso aí era da lei, isso era rudimento judaico. Nós vivemos uma nova aliança, querido. E tem que dar uma aula para aquela pessoa. Passou, mas tem gente que não gosta, fica com raiva. Fazer o quê? Você acha que eles gostavam quando Paulo pregava isso? Quiseram assassinar Paulo. Os judeus se reuniram, chamaram homens da pilantragem, da malandragem, da bandidagem, para assassinar o apóstolo Paulo, porque não queriam ouvir essas verdades. Fanáticos religiosos, como estão até hoje. Como estão até hoje. Então, batalhar diligentemente pela fé é proclamar a verdade, mas é também desmascarar a mentira. Tem que desmascarar. Não, aquilo ali não é igreja de Jesus, aquilo não pode ser igreja. Aquilo ali é sinagoga de Satanás. Hoje, ninguém faz isso. Hoje se aceita tudo como sendo igreja. Cheio de picaretas espirituais, fazendo comércio com o povo de Deus, verdadeiros ladrões com Bíblia debaixo do braço. Substituíram o conto do vigário pelo conto do pastor. Estão aí. Verdadeiros casos de polícia. Verdadeiro caso de polícia. Viu? Então não pode dizer que é igreja. Que igreja? Que igreja? Não, aquilo ali é sinagoga de Satanás. Aquilo ali é a grande meretriz, ou é uma das filhas da grande meretriz. Paulo dizia, esses tais ali, ó, são falsos apóstolos. São obreiros fraudulentos. Mas eles têm Bíblia, Paulo. Eles falam de Jesus, eles falam dos milagres. Eles estão se transformando em apóstolos. Eles estão se disfarçando em apóstolos. Eles querem se fantasiar de apóstolos. Isso é uma fantasia. Está cheio de gente aí, fantasiada de pastor, fantasiado de cristão. Vai à igreja, tem Bíblia, fala do nome de Jesus Cristo, mas não é cristão. Não crê na verdade, não crê na palavra. Às vezes, quando coloca os pés fora das portas do templo, até o diabo sente inveja da maneira errada que aquela pessoa vive. Mas ele diz que é cristão, ele diz que é de Deus. Amém, irmãos? Essa é a nossa responsabilidade. Essa epístola de Judas é um verdadeiro brado de guerra para os cristãos de todas as eras. Foi um brado feito naquela época e hoje esse brado se torna mais importante ainda, mais necessário ainda. E se você é de Deus, se você é cristão, você tem que batalhar diligentemente pela fé. Olha, aqui mesmo na igreja, se eu vejo um irmão com atitudes erradas, eu na mesma hora, vem cá, você é cristão ou você está fingindo? Isso não é maneira de cristão proceder. Então resolva logo como é que é a coisa. Você é cristão, você é ovelha ou você é lobo vestido de ovelha? Em outro lugar o cara faz, acontece, coisas absurdas. Não. Pastor,
Mas ele é de Deus. É porque ele é assim mesmo. Não, mas olha, o cara não tem domínio próprio, o cara briga com todo mundo, o cara adultera, o cara rouba, o cara mente, o cara tem amante. Não, mas ele é de Deus, é que ele é um crente carnal. Onde é que está na Bíblia crente carnal? Não, ele é filho do diabo mesmo. Mas não foi o que Jesus disse? Vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Quem é de Deus, Jesus disse, ouve as palavras de Deus. Ouve e obedece, não é ouvir com esse ouvido de orelhão grande. Isso aqui todo mundo ouve. Todo mundo ouve, né? É obedecer. Quem é de Deus obedece. Por isso, Jesus disse, não me dais ouvidos, porque vocês não são de Deus. A pessoa está dentro de uma igreja, está ouvindo a palavra 6 meses, 1 ano, e não vê mudança na vida dessa pessoa. Você não vê fruto do novo nascimento. Você não vê essa pessoa manifestar o caráter de Deus. Pode apostar a sua vida que ela é do diabo. Olha, e corra léguas dela. Essa é a verdade da Bíblia. É por isso que este evangelho da graça de Deus é tão odiado. Porque esse evangelho é como uma luz potente. Aliás, eu vi um dia desse, num telejornal desse aí, a polícia de São Paulo tem um helicóptero, e quando é de noite, que tem alguma ocorrência, o helicóptero vai dar apoio aos policiais que estão em terra, e acende um holofote. Olha que quando acende, uma área enorme, fica dia claro. Se o cara estiver escondido, meu irmão, aparece. Não adianta ter uma câmera que ela funciona, ela capta a imagem através do calor. Então o cara está ali escondido atrás do banco. Ninguém está vendo, mas como tem um corpo e o corpo emite calor, ela mostra que tem alguma coisa atrás daquele banco. Então o evangelho da graça de Deus é assim. Acende o holofote quando ele é pregado. Quem está nu diz, ai meu Deus do céu, me pegaram. Ai que me pegaram nu. Na lei, todos os gatos são pardos. Na lei é tudo igual, meu irmão, não mostra nada. É tudo a mesma coisa. Não, a graça, ela cria uma linha divisória entre os que são de Deus e os que são do diabo. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite, em nome de Jesus Cristo, e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Vamos ficar de pé, fique de pé. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Eleve o teu pensamento aos céus.